Meus amigos, estamos de volta. Eu sou o professor Amaury Silva. Esse é o seu curso da FAD-Vale, nesse período especial de quarentena em razão das medidas sanitárias de contenção ao avanço da Covid-19. E eu quero iniciar hoje compartilhando com os amigos, com as amigas, uma preocupação muito extensa em relação ao nível de propagação de um amargo regresso que se deseja fazer no país, com elogio, com saudosismo e com uma contemporaneidade de se impor novamente um regime ditatorial. São os vassalos que não se cansam de pedir o retorno do ato institucional número 5, que na história recente do Brasil foi responsável, talvez, pelo maior número de sequelas, quer sejam sociais, políticas e econômicas, que até hoje nós vivenciamos. É muito triste e preocupante ver conteúdos com manifestações dessa natureza. E é o momento de se conclamar, principalmente todos nós que nos dedicamos a essa arte, ao ofício de pensar o direito, de estudar o direito, de preparar o direito, de aplicar o direito, de viver pelo direito e para o direito, que a nossa opinião, a nossa posição como formadores de opinião, vocês graduandos que estão finalizando o curso de graduação em Direito, os pós-graduandos que já vão estar em uma atividade profissional na área do direito, é extremamente importante que nós tomemos partido em prol da defesa intransigente do Estado Democrático de Direito. Nós não podemos nos dar o capricho de vacilar ou então de permitir que haja um retorno a épocas extremamente difíceis e que palmilhavam caminhos muito distantes da democracia e de valorização do direito como instrumento legítimo para efetivação de uma garantia quanto à qualidade de vida em todos os setores. Feito então esse esboço inicial, eu não poderia deixar de fazê-lo, em virtude do que presenciamos na mídia recentemente, mas vamos abordar o nosso tema na sequência da lei anticrime, que é a matéria alusiva à modificação empreendida na prisão preventiva, especialmente no que diz respeito à possibilidade ou não do decreto da prisão preventiva de ofício pelo juiz criminal, a partir da mudança de redação operada no artigo 310 do Código de Processo Penal pela Lei 13.964 de 2019. Essa alteração redacional, que é aplaudida por muitos, porque estaria, assim, compatível com o modelo acusatório, onde o juiz não pode ter iniciativa de complementação do espectro da persecução penal e deve ter uma conduta extremamente reticente no que diz respeito à iniciativa probatória. Esse grupo que alimenta a perspectiva do acerto dessa posição vê na redação atual do artigo 310 do Código de Processo Penal uma decorrência lógica e natural no sentido de que o juiz estaria impedido de decretar de ofício a prisão preventiva. Vamos então aqui lembrar como era a redação do artigo 310 do Código de Processo Penal antes da Lei 13.964. A dicção era a seguinte: o juiz criminal poderia de ofício, no âmbito da ação penal, decretar a prisão preventiva
do denunciado, do acusado, ou atendendo a requerimento do Ministério Público ou do assistente da acusação, sendo que na fase de investigação ele não poderia fazê-lo. Ou seja, no ambiente do inquérito, o juiz criminal não poderia decretar de ofício a prisão preventiva, mas apenas em acolhimento à representação da autoridade policial ou de uma representação do próprio Ministério Público, e aí também entendendo como legitimado o assistente da acusação. Houve uma mudança com a retirada da expressão de ofício em relação à possibilidade do juiz de decretar a prisão preventiva. Recomenda-se que ele vá decretar se houver representação da autoridade policial, requerimento / representação do Ministério Público ou do assistente da acusação, mas nunca de ofício, quer seja no âmbito da investigação criminal, quer seja no âmbito já propriamente dito da ação penal. Os arautos, então, de que esse formato é genuinamente decorrência do modelo acusatório, vão compreender que, em hipótese alguma, o juiz criminal pode, de ofício, decretar a prisão preventiva. Mas, não obstante o respeito que se devota a essa compreensão, eu quero mobilizar todos a fazer uma reflexão comigo a respeito de toda a estrutura semântica e da natureza jurídica da prisão preventiva, porque, respeitosamente, eu apresento uma outra conclusão. Não me parece viável essa interpretação, mesmo à luz da literalidade do artigo 310 do Código de Processo Penal, by redação da Lei 13.964, dizer que o juiz criminal não pode decretar de ofício a prisão preventiva. Essa redação, ela restou enquadrada no projeto muito em função daqueles enxertos que vieram derivados da atuação parlamentar naquele entrechoque que ocorreu entre uma posição mais lei e ordem, mais direito penal simbólico do projeto inicial e depois um contrassenso de referências garantistas que nessa hipótese acaba atravessando e ofendendo alguns postulados que pairam como meta-princípios de toda a organização do nosso processo penal via modelo constitucional. Ora, a natureza jurídica da prisão preventiva como modalidade de prisão cautelar, que é a preservação do resultado final do processo. Nas hipóteses preconizadas pelo artigo 312, nas hipóteses preconizadas pelo artigo 311 e 313 do Código de Processo Penal, poderá, para fins já cautelar o resultado final do processo. Ora, o destinatário dessa providência é o juiz criminal. O responsável pelo resultado final do processo é o juiz criminal, porque tanto o polo acusatório quanto o polo defensivo apresentam, na dialética processual, uma proposta de resultado final, de sentença a ser proferida, cabendo ao Estado juiz examinar, então, os dois encaminhamentos para que possa, de maneira fundamentada, apresentar o bojo da sua resolução. E ninguém, se é o responsável pelo todo final mais importante, se ele pode o mais, a prisão cautelar, a prisão preventiva é um acessório. É lógico que ele pode também fazer o menos, porque o menos vai estar a serviço do mais. Que adiantará, dentro de uma lógica de finalística, com relação à aptidão da decisão final, se chegar àquele resultado final, não se acautelando o objeto inicial do processo? É um contrassenso fora do comum. Mesmo com essa determinação do artigo 310, ao excluir a partícula de ofício, nós podemos elaborar um raciocínio em torno da interpretação sistemática dos próprios dispositivos da
Lei 13.964, que modificaram o Código de Processo Penal e da própria redação intangível do Código de Processo Penal, que não faz sentido se permanecer com a ideia de que vedar ao juiz criminal o decreto de ofício da prisão, seja prisão preventiva, seja um elogio, seja um acatamento de uma orientação do nosso modelo acusatório constitucional. O artigo 385 do Código de Processo Penal, que permanece com a redação íntegra, que não foi objeto de alteração pela Lei 13.964, ele vai dizer que nas hipóteses de ação penal pública, mesmo se o Ministério Público peça a absolvição, mesmo se a defesa peça a absolvição, ou seja, os dois polos nos flancos dialéticos de proposição ao Estado juiz de uma decisão penal, se eles tiverem uma convergência no sentido da absolvição, nem por isso o Estado juiz é obrigado a acatá-la. Obviamente poderá fazê-lo, se entender pertinente dentro da persuasão racional, dentro da lógica de distribuição dos ônus da prova, dentro da lógica da compreensão intelectual, técnica do direito, enfim, dentro da orientação que os princípios hermenêuticos possam contribuir para que haja a prolação do ato decisório, do ato de vontade do Estado, do ato de resolução de um impasse penal. E a Lei 13.964 não tocou nesse ponto. Muito pelo contrário, esse ponto permaneceu íntegro. Podemos dizer que permanece vigente. Podemos dizer que, não obstante o Ministério Público pleitear absolvição, desclassificação e a defesa concordar com esse resultado que minora os efeitos da persecução penal inicial, o juiz, na ação penal pública, condicionada à representação ou requisição do ministro da Justiça ou incondicionada, o magistrado criminal não é obrigado a fazê-lo. Além disso, temos, dentro dessa essência, o princípio da intranscendência da jurisdição, artigo 5º, inciso 35 da Constituição. A jurisdição, quer seja de natureza civil, tributária, administrativa ou de natureza penal, ela deve buscar o equilíbrio da proporcionalidade entre o que há a oferta de uma proteção eficiente, principalmente no âmbito penal, onde vem os aspectos ligados à segurança de todos como dever do Estado, defesa social, e também a proibição do excesso, que são as perpetrações de abuso e de extravagâncias no objetivo dessa finalidade do Estado juiz. Isso há de ser sublinhado, então, como postulados que são para além do modelo acusatório, para além de qualquer princípio, mesmo princípio penal de garantia, são postulados de um Estado democrático de direito que orientam as fórmulas de incidência da jurisdição. Se tudo isso não fosse bastante, nós vamos ver aqui um dispositivo específico do Código de Processo Penal, que foi alterado pela vigência da Lei 13.964 de 2019, deixou à margem de uma interpretação sistemática de que não se pode inibir o juiz de se decretar a prisão preventiva, se entender cabível, obviamente formulando a fundamentação necessária, mesmo que não haja requerimento ou das partes ou mesmo representação da autoridade policial. Digo menção ao artigo 316 do Código de Processo Penal. Ali está inscrito, com a redação conferida pela 13.964, que o juiz de ofício pode revogar a prisão preventiva, se entender que não estão mais presentes os requisitos para a sua, ou pressupostos para o seu decreto. E pode novamente decretá-la. Se pode novamente decretá-la de ofício, se sobrevierem de maneira superveniente os pressupostos para que seja empreendida num novo estágio. Ora, a possibilidade
de que haja um movimento flexível para que o juiz se pronuncie a respeito da necessidade ou não do provimento cautelar, é isto a qualquer medida cautelar que visa o resultado útil do processo, que visa o resguardo da finalística processual. E não se pode ter nenhum receio de que o juiz possa fazer esse movimento. Obviamente que em prestígio ao contraditório, à ampla defesa, as partes podem fazer o controle a respeito da utilização dos fundamentos, podem se manifestar, requerer, podem postular a revisão do decisório no mesmo grau de jurisdição ou em grau de jurisdição superior. Não há um exaurimento da questão. Todavia, há a compreensão de se excluir o magistrado dessa possibilidade de articular, mesmo que de ofício, o decreto da prisão preventiva, é um esvaziamento indevido da jurisdição, o que coloca o bem jurídico envolvido na perspectiva processual à margem de qualquer proteção, à margem de uma visão concentrada de que a jurisdição como resposta estatal, ela há de ser efetiva quando presentes os requisitos legais. Ora, o juiz criminal, ele é o curador nato ou natural da vigência e da legalidade da prisão preventiva. Diz isso expressamente o artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal. A cada 90 dias, o magistrado responsável pela prisão preventiva decretada, quer seja ela de ofício ou quer seja ela proclamada a partir do acatamento do requerimento do Ministério Público, do assistente da acusação, ou mesmo da representação da autoridade policial, ele deve analisar a pertinência contemporânea dos pressupostos. Se for o caso de estarem esvaziados, de não mais subsistir a necessidade, ele deve revogá-la. Deverá fazê-lo até mesmo antes do interstício de 90 dias, se eventualmente incidir o esvaziamento das causas que levaram à prisão preventiva. Então é essa a contribuição hermenêutica e para lançar aqui aos amigos e às amigas a necessidade de que nós reflitamos de modo muito profundo a respeito das alterações promovidas no âmbito da prisão preventiva. Eu quero crer que vocês vão encontrar, principalmente nos cursos que estão sendo oferecidos nos livros, uma perspectiva muito no sentido de que há uma adesão incondicional da proibição do juiz criminal decretar a prisão preventiva ao modelo acusatório. Mas existe vida interpretativa e hermenêutica no sentido contrário, e nós temos que fazer, temos que enfrentar essas questões. Então, era essa a mensagem desse encontro de hoje. Espero que estejam todos bem. Em um momento breve retornaremos para continuarmos essas ponderações a respeito do pacote anticrime. Aquele abraço.